Se você que está nos ouvindo, nos assistindo, não tiver sentado, senta. Bom, sabe que a notícia dessa semana era que na semana que vem o presidente Jair Bolsonaro seria convocado para prestar depoimento nesse inquérito, para que se averiguasse se ele fosse o autor intelectual dos atos do 8 de janeiro. O que é autor intelectual? É uma figura que inventaram para dizer o seguinte: Jair Bolsonaro, quando ele respira, ele cria o l'air du temps, o zeitgeist. Ele contamina o ar com a vontade de dar o golpe. Ou seja, autor intelectual é uma figura que inventaram para fazer Bolsonaro ser culpado por esses atos, como se ele fosse o muso do 8 de janeiro. É esta figura. Jair Bolsonaro era o muso do 8 de janeiro. Pois bem, quando essas imagens vêm à tona, nós temos uma outra implicação. Vocês veem o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que foi segurança pessoal do Lula, dos primeiros do segundo ano, de 2003 até 2010. Ministro Gonçalves Dias, que não é o poeta, ele vê a depredação e seus funcionários deixam que depredem o patrimônio da União. Pois bem, se Bolsonaro, ele era o ar que respiravam as pessoas que estavam em Brasília no 8 de janeiro, Lula é o ar que respira, a mão que afaga e que também assina o cheque, o contra-cheque de Gonçalves Dias. Logo, se Bolsonaro ainda será chamado para prestar depoimento, para que se averigue se ele é o muso inspirador do 8 de janeiro, agora Lula também deve ser chamado, porque Lula incorre na mesma suspeita, não digo crime, suspeita. Lula é o autor intelectual do vandalismo que se deixou acontecer em Brasília. Lula e Bolsonaro estão no mesmo escaninho jurídico depois dessas imagens. Logo, se Bolsonaro é chamado e Lula não é, nós temos um caso de perseguição jurídica, nós temos um caso de aplicação do direito de exceção, ou seja, seremos um estado de exceção, porque Lula se tornou o autor intelectual na medida que ele é o chefe do Gonçalves Dias, na medida que ele é o chefe do Flávio Dino. Por quê? Porque o Flávio Dino é chefe da Polícia Federal, que deixou de, propositadamente, porque talvez ninguém descobrisse, chamar para depor Gonçalves Dias, para depor os seus funcionários. E Lula também é chefe, é claro, de uma certa maneira, de Augusto Aras, que deixou passar batido esse dado. Por quê? Chefe de alguma maneira. Porque Aras quer ser reconduzido ao cargo de PGR e é Lula que vai escolher o cargo de PGR. Veja bem, Lula sabia ou não sabia, tanto faz. O fato depois dessas imagens é o seguinte: se essa manifestação só tinha gente de direita, com essas imagens nós sabemos que o Planalto se aproveitou e deixou que o pior acontecesse quando tinha por obrigação funcional não deixá-lo. Agora, se tinha gente de direita e tinha infiltrado, também é indiferente, porque isso aproveitou ao governo Lula. E como tudo isso aproveitou ao governo Lula, com homens de confiança do governo Lula lá dentro, Lula, da mesma maneira que Bolsonaro, pode ser um autor intelectual dos estragos. Aí eu não estou dizendo do pessoal que foi pro quartel, eu estou dizendo dos estragos, do vandalismo e também, é claro, dos piores crimes pelos quais querem encarcerar as pessoas do 8 de janeiro, que é o atentado contra o Estado Democrático de Direito e o golpe de Estado. Mas Lula quis dar um golpe nele mesmo? Não sei se Lula quis, mas o imediato de Lula
participou. Vocês lembram quando o Hugo Chávez, toda vez que ele queria aumentar os seus poderes constitucionais, ele patrocinava golpes contra ele mesmo para que ele pudesse aumentar seus poderes da Constituição? É o que parece. Portanto, precisam ser ouvidos, precisam ser investigados, porque tudo isso, com essas imagens, mostram de forma cabal, inequívoca, que o governo aproveitou. Lula sabia ou não sabia? Não sei. Dino sabia. Viu pela janela e é chefe da PF que tinha essas imagens. Essas imagens, Cláudio Dantas conseguiu do inquérito. Lula sabia? Não sei. Mas Gonçalves Dias sabia, porque estava lá. Lula sabia ou não sabia? Não sei. Mas Alexandre de Moraes sabia, porque ele tem controle de tudo. Lula sabia ou não sabia? Não sei. Mas se eu fosse sugerir algo, a partir dos documentos que saíram do Planalto, eu digo, Lula sabia. Com base em que, Pavinato, você diz isso? Primeiro, com base na nota do próprio Palácio do Planalto, que quis culpar Bolsonaro, dizendo que os membros do GSI eram membros efetivos da época do Bolsonaro. E na mesma nota eles cometem um deslize. Eles dizem que esses membros foram desligados do GSI. Ora, se foram desligados porque sabiam da sua participação no 8 de janeiro, por que é que não foram ouvidos? Confissão de culpa. Outra razão, a fala de Gonçalves Dias no depoimento que ele deu à imprensa amiga, base do governo, logo depois, dizendo que mostrou tudo isso ao STF, à PGR, inclusive ao Lula. E, por fim, o atestado médico de Gonçalves Dias. O atestado médico que não tem CID, que é a classificação internacional de doença, dizendo que ele passou mal e deveria ficar em observação. Não ficou. Não foi prestar esclarecimento à Câmara dos Deputados, mas ao invés de ficar em observação, foi até Lula fazer a reunião na qual ele foi dispensado. Portanto, esse atestado médico do Planalto é um crime de falsidade ideológica. E quem é que mandou cometer esse crime? Pode ser que tenha sido o chefe de Gonçalves Dias, porque mais medo tem ele do que Gonçalves Dias poderia ter dito ontem na Câmara dos Deputados, tendo todo mundo sido pego de surpresa por conta dessas imagens, mais medo disso do que da falsidade ideológica de um atestado falso.